PRD, Partido Renovação Democrática, tem novo comando aqui em Dourados. É um partido novo, de uma fusão do PTB e também o Patriota. O seu presidente é o ex-vereador, ex-presidente da Câmara, Júnior Teixeira. Nós vamos conversar para saber um pouco mais sobre essa nova jornada na sua vida, né, Juninho? Assumindo um novo partido. Gostaria que você falasse dessa fusão desses partidos. Sim, Antônio Carlos. Eu que não imaginava, né, e nem tinha a expectativa mais de estar participando diretamente da organização de um partido, mas eu tenho muito respeito pelo senador Delcídio e dificilmente eu estaria numa missão dessa com os partidos que já estão por aí, com as lideranças que cada um desses partidos tem, mas com o senador Delcídio é uma situação diferente, né? E ele me chamou para um projeto novo, né? Apesar de ser uma fusão entre o PTB e o Patriota, que surgiu o PRD com o número 25, Partido Renovação Democrática, e nos pediu, o senador Delcídio nos pediu para ajudar a montar em Dourados, organizar uma chapa de vereadores em Dourados, e nos recomendou que, se possível, tivesse candidatura própria a prefeito. Além de estar ajudando ele na região, alguns municípios aqui em volta, Itaporã, Douradina, Fátima, Glória de Dourados, a gente já está conversando. Temos conversa também em Ponta Porã e outros locais do estado também. Então a gente está aí à frente, assumimos oficialmente ontem, essa conversa já vem de algum tempo, e o senador Delcídio deve estar vindo aqui, eu estou esperando só confirmar a data, na primeira semana de março, para a gente chamar a imprensa e fazer a oficialização dessa executiva que já está montada, comigo na presidência, e também não um lançamento, porque não é a hora, mas a colocação já de um nome como pré-candidato a prefeito aqui, que pelo que o partido já discutiu, deve ser o meu nome, que vai estar à frente para disputar a eleição próxima. Com que proposta vem o PRD para Dourados? Olha, a proposta é ser uma via, Antônio Carlos, que a gente que está no meio político, que está dentro do jogo político, vamos dizer assim, se você olhar candidatura do PSDB, lá que provavelmente vai ter, a gente não sabe o nome ainda, tem alguns, né? Candidatura do prefeito Alain, pelo PP, natural. Provável candidatura do PT, do próprio PT, né? Lá na frente, a nível estadual, essas três candidaturas pertencem ao mesmo grupo político. Do ex-governador Reinaldo, que está no PSDB, e da senadora Tereza, que é presidente do PP. Tanto o Alain como um candidato do PSDB e o PT, não oficialmente, mas a gente sabe do compromisso do Wander e do Zeca, que são as lideranças maiores do PT, que também tem compromisso com esse projeto já de algum tempo. Então, na verdade, aqui há a disputa a nível de Dourados, mas lá no final, se um desses três for vitorioso, pertence ao mesmo grupo político. Difícil fazer política alternativa, independente desses grupos, porque os partidos que eles não dominam oficialmente, eles acabam tendo muita influência. Então você não encontra espaço. Num partido novo, com a liderança do senador Delcídio, é possível oferecer uma candidatura alternativa para que o douradense tenha uma nova opção. E vamos fazer essa discussão ampla aí na ocasião própria, na época própria, depois do registro, nos debates, nas visitas, na nossa caminhada aí. A gente vai colocar quais são as diretrizes. É um partido de direita, é um partido que defende família, que é contra aborto, que é contra ideologia de gênero. Nós vamos defender as pautas da família, que o partido defende, e vamos discutir Dourados com os demais candidatos. Você se sente preparado para colocar essa pré-candidatura aí na rua? Antônio Carlos, eu já passei por muita coisa. Tive 3 mandatos de vereadores, fui presidente da Câmara de Dourados, fui presidente da União de Câmaras do Estado. Tive uma convivência muito próxima com o meu pai, quando estava vivo na política, hoje ele é falecido. Foi prefeito de Dourados, eu estive lá dentro ajudando, tanto a campanha como extraoficialmente na administração. Foi deputado algumas vezes, foi candidato a vice-governador, então a gente tem uma vivência muito grande. Então, eu estou preparado, me sinto preparado, vou colocar as minhas ideias no debate, muito claras, vamos debater todos os assuntos. Tem muita coisa que precisa ser dita, Antônio Carlos, de 20 anos para cá, que não foi dita.
e precisa ser dita, discutida às claras. A gente espera um debate em alto nível, mas eu vou colocar com muita clareza e com muita sinceridade. Tudo o que aconteceu de bom e que tem para acontecer ainda e o que aconteceu de ruim, que nós participamos, nós vamos discutir. Tem muita coisa aí que está na fantasia, está no diz que me diz, que precisa ser clareado. Dentre essas coisas, a sua passagem pela Câmara. Também, minha passagem pela Câmara, a minha vida política como um todo. Se eu me disponho a disputar uma eleição, eu estou expondo a minha vida pública e também privada e a minha família para a sociedade ser avaliada. E isso vai ser discutido com muita clareza, com muita sinceridade, sem nada a esconder. Bom, para montar esse grupo, como é que está sendo essas conversações? Olha, hoje todo mundo conversa com todo mundo, né? Não tem nada definido. Nós estamos montando chapa de vereadores, mas o pré-candidato que conversa com a gente conversa com outros. E lá, mais perto do final do prazo para se filiar, que é começo de abril, acho que 5 de abril, se não me engano, essas pessoas vão se definir. Nós temos muita amizade, nós temos muita convivência com pessoas que estão militando politicamente. Independente de qualquer coisa, as pessoas sabem da nossa postura e do nosso comportamento quando a gente faz compromisso. Então isso eu acho que é uma vantagem muito grande. Nós já temos, eu não posso entregar o jogo aí, mas nós já temos uma pré-chapa e uma chapa praticamente montada que eu tenho convicção que fará 2 vereadores aqui em Dourados. Condições para tocar a campanha, que a gente precisa falar sobre isso. O novo partido vai estar com essa condição? Olha, foi uma conversa, foi bom você ter falado nisso, foi uma conversa muito sincera com o senador. Quando primeiro ele me convidou para ser candidato a vereador. E eu pedi um tempo para pensar e voltei lá e disse para ele que eu não queria disputar a eleição de vereador mais, mas que eu estaria disposto a organizar a chapa para ele, ajudar a tocar o partido e tal. Depois, numa outra conversa, ele me perguntou sobre o cenário político para prefeito em Dourados. E eu fiz essa leitura mais ou menos, basicamente, que eu fiz para você aqui, com um pouco mais de detalhes. E aí ele sugeriu por que eu não colocava meu nome para candidato a prefeito. E eu coloquei. Nesse momento, ele me sugeriu isso e eu coloquei o nome à disposição do partido. Nesse momento, foi conversado sobre isso. E ele preocupado que não vai ter tanto recurso, vai ter um recurso mínimo do partido para os candidatos a vereadores, material, coisa básica. Então, eu disse para ele que eu não precisava de nada. Eu tenho um Kwidzinho, desse da Renault, faz 15 km com litro na cidade. E eu tenho ainda alguns amigos, pelo menos uns 2, que dá para pôr do lado para andar comigo, menos andar sozinho. E nós vamos andar nessa cidade toda, Antônio Carlos. Aonde tiver um amigo, onde tiver um relacionamento político de 3 mandatos de vereador, uma obra do meu pai de prefeito, um colega de trabalho que já trabalhou com a gente, nós vamos parar, tomar um café, tomar um tereré e dizer que somos candidato a prefeito e por que nós somos candidato a prefeito. Então vamos fazer uma campanha majoritária sem dinheiro. O partido garantiu a estrutura básica dos vereadores, material para divulgação, programa de rádio e de televisão e a parte técnica para registro de candidatura e prestação de contas é o que a gente quer. Nós queremos fazer uma candidatura alternativa, leve, sem preocupação nenhuma com o resultado. Nós vamos colocar aquilo que a gente pensa com sinceridade e vamos deixar a sociedade avaliar, o eleitor ver quem é o melhor candidato para administrar Dourados.